Grandezas e desventuras na história de um pequeno porto do litoral de Torres Vedras. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Fernando Pessoa. Parecendo separar os homens, o belo destino do mar é uni-los. Ramalho Ortigão. Outrora, o continente português possuía uma configuração um tanto irregular e diferente da que tem hoje, muito embora fosse mais rico em fundos braços de água, a levarem frescura e abundância de peixe, às terras ribeirinhas. Tais modificações tornaram-se particularmente notáveis na foz de alguns rios que desaguam a sul da Praia de Nazaré, admitindo-se até que nas regiões mais deprimidas o oceano avançava muito para o interior, enquanto que as correntes marítimas, em conjunto com a ação do tempo, teriam contribuído, de modo indelével, para a formação no litoral torriense de uma enseada pouco conhecida, verdadeiro ancoradouro natural o Porto Novo. O mar, em eras remotas, penetrava por aqui, a tornear outeiros e a banhar as veigas próximas, da Meceira, Vimeiro, Toledo e Cunhados, mas por fim recuara, vencido pelo peso e volume da terra, carreada pela erosão. Por outro lado, mercê de investigações geológicas recentes, chegou-se à conclusão de que o fenómeno responsável pela variação da hidrologia local foi, de certo, o abaixamento do nível do mar durante as épocas glaciais. Tem sugestiva história, este aprazível rincão encastoado na orla marítima da nossa Extremadura. O Porto Novo tem presenciado, através dos séculos, não apenas lutos, maus dias, tragédias marítimas, mas também momentos de triunfo e de jubilosa esperança. Quem pela primeira vez, ao contornar os caprichosos meandros do Alcabrichel, cansado e lento arroio da região, se dirige ao litoral, poderá, como Garrett, considerar-se no Éden, que o primeiro homem habitou com a inocência do seu coração. No cimo de uma das arribas, frente ao oceano, destaca-se o modular Hotel Golf Mar, e, de um e outro lado do majestoso estuário do rio, surgem os campos de golfe e de aviação, que mão persistente delineou. As notícias referentes a estas paragens remontam aos nossos arcavós, da Idade da Pedra, que teriam habitado estes sítios, abrigando-se das intempéries nas grutas dos montes próximos. A estação pré-histórica de Porto Novo data do período Mesolítico, 7000 anos antes de Cristo. A campanha de escavações realizada em 1968, na Gruta do Cabeço da Rainha, não muito longe do Porto Novo, permitiu a descoberta de restos humanos e instrumentos líticos mosteirenses, chegando-se à conclusão de que a raça de Neandertal habitou a citada Lapa há cerca de 80.000 anos. Admite-se que noutras eras, se fixaram no Alcabrichel, os limites entre propriedades de senhorios diferentes. Os domínios da margem direita foram, a princípio, do Mosteiro de Santa Maria da Lourinhã, e, seguidamente, do de Santa Maria de Alcobaça, cujos frades, dotados de melhores condições materiais, puderam cultivar mais eficientemente os vastos casais da Maceira, Porto Velho e Porto Novo. Que se saiba, os da margem esquerda eram, juntamente com as nascentes termais do Vimeiro, do convento de Póvoa, de religiosos eremitas calçados de Santo Agostinho, cujas terras se dilatavam até uma légua para o sul, cobrando o convento algumas pitanças e um terço da colheita. Diz a tradição que foi Santo Ancirado, ou Ancireno, religioso agostinho alemão, o fundador do convento, colocando-o, sob a invocação e proteção de Nossa Senhora da Graça. Ainda hoje, os pescadores possuem, nos rochedos do Porto Novo, uma imagem de Maria, motivo de sua particular atenção, que simboliza a confiança e a fé dos seus antepassados, na padroeira do convento. Diz o livro das Memórias da Província, que a construção do segundo convento teve início no ano de 1547. Novamente edificado em lugar seguro, veio a tomar a designação de convento de Penafirme. Bastante arruinado, pelo terremoto de 1755, o convento foi transformado em fortificação. Mas essa penha firme, em que veio a erguer-se o novo convento, converteu-se, posteriormente, num amontoado de areias, que, soterrando o edifício, mais uma vez o obrigou a mudar-se, no começo do segundo quartel do século XVIII, 2 quilómetros mais acima,
e mais próximo do lugar da póvoa. As ruínas do convento velho vislumbram-se à distância, emergindo das areias. Situado num local onde as vias de comunicação ainda hoje não chegam, o célebre convento da Póvoa, adormecido há séculos, conserva-se ignorado, jazendo ao abandono. Pertencente ao convento de Penafirme, existiu no lugar da Póvoa uma ermida sob a invocação de Santa Rita de Cássia, mandada erguer em 1823 junto às arribas do oceano por Frei Alexandre de Menezes, provincial da Ordem de Santo Agostinho. Naquele ponto da costa, sucubrara um navio que o mar arrastou para a praia, tendo sido encontrada entre os destroços uma imagem de Santa Rita, que foi guardada com muita devoção. Assim se lia, em determinada inscrição, gravada sobre a porta da referida ermida, junto da qual existia uma cruz de pedra. Por isso, o areal próximo tomou a denominação popular de Praia de Santa Rita, nome que tem conservado até à atualidade. Homens ilustres viveram em Penafirme, deveras dedicados ao seu convento e à sua ordem. O grande escritor, Frei Tomé de Jesus, um dos clássicos da nossa língua, foi conventual da segunda fundação de Penafirme. No convento velho, distinguiu-se muito Frei Aleixo, natural da Póvoa de Penafirme, do qual tomou o nome, um monte próximo, a nascente, ainda hoje chamado de Santo Aleixo, onde este monge se retirava em oração. Lá existe ereta, no cimo do monte, voltada ao mar, a cruz de Frei Aleixo, toscamente esculpida num bloco de pedra rija, daquele sítio. E o povo não esquece, cheio de admiração, a memória de tão prestigioso verão. Lá existe ereta, no cimo do monte, voltada ao mar, a cruz de Frei Aleixo, toscamente esculpida num bloco de pedra rija, daquele sítio. E o povo não esquece, cheio de admiração, a memória de tão prestigioso verão, falecido em 19 de setembro de 1507, e venerado como santo, ao falar da vereda por ele percorrida de joelhos até junto à cruz o caminho de Frei Aleixo. Seu contemporâneo, figura não menos célebre, foi o beato João de Estremoz, que havia sido nomeado primeiro provedor do Hospital das Caldas da Rainha, em 1482, servindo-o durante 16 anos. Pediu exoneração do cargo devido a cansaço e idade e recolheu-se ao seu querido convento de Penafirme, onde faleceu a 2 de dezembro de 1517, pleno de merecimentos e virtudes. Os seus restos mortais ainda se guardam, numa pequena urna que está na igreja conventual. Em 1727, os padres do convento de Penafirme, do qual ficava muito próxima à foz antiga do Alcabrichel, requereram licença a de João V para modificarem o curso daquele rio, levando-o a desaguar na primitiva foz. Porém, não se sabe ao certo se deu começo a tal obra, mas presume-se que o grande assoreamento da foz velha obrigou à desistência e, assim, o Alcabrichel continuou a espraiar-se nas areias do Porto Novo. À extinção das ordens religiosas em 1834, seguiu-se lauto e satânico desbarato. O convento de Penafirme foi fechado, sendo expulsos os seus padres e inventariados todos os móveis. O edifício do convento, a ermida e mais alguns domínios foram vendidos como bens nacionais, e arrematados em asta pública, passando à posse de estranhos. Já em tempos idos se verificavam por estes sítios constantes arremetidas dos mouros. Por tal motivo, o rei de Afonso VI mandou construir em 1662, ou 1666, o forte denominado de Nossa Senhora da Graça, de Penafirme, em Porto Novo, numa pequena península rochosa, a norte da antiga foz do Alcabrichel, para defesa contra os piratas argelinos e tunisinos que atacavam a costa com muita frequência. Antes da construção do forte, a defesa do litoral estava confiada aos padres do convento velho, que, para esse fim, organizaram um sistema de vigias. De dia, eles tocavam os sinos e tambores a rebate, a fim de chamarem em seu auxílio os habitantes dos arredores e, de noite, acendiam fachos na torre da igreja conventual e nos pontos mais altos, para que chegasse o alarme às aldeias vizinhas. É tradição antiga, refere a memória paroquial de 1758, que pelo dito Porto Novo, invadiam em outro tempo os mouros, frequentemente,
a estas terras e conta-se que em certa ocasião, entrando o convento de Penafirme, os fecharam dentro e cativaram levando-os de presente ao senhor rei desse tempo. Este caso se pode ver largamente no Santuário Mariano, que o descreve, atribuindo-o a milagre da Senhora da Graça, orago daquele convento. Frei Roque da Gama, religioso de Penafirme, pessoa de complexão forte e ânimo decidido, ao ver o convento assaltado, em 30 de junho de 1620, sem tempo para receber reforços, organizou defesa tão eficaz que conseguiu, com mais 5 ou 6 religiosos apenas, enfrentar 14 mouros e fazê-los prisioneiros. Mais tarde, Frei Roque, já entrado na velhice, era por todos amado como libertador de Penafirme. E o abade do convento, onde um forte arsenal se mantinha, para salvaguarda contra incursões futuras, gozava, por aqueles contornos, de uma pitoresca antonomasia, o prior capitão. A falésia que serve de limite sul, ao Porto Novo, havia sido em tempos idos rodeada pelas águas do mar, mas agora encontra-se cercada pelos areais da praia de Santa Rita, por causa do assoreamento progressivo que assolou a região e para o sul, ultrapassou a póvoa de Penafirme, e a praia de Santa Cruz, ameaçando as férteis terras da Silveira. Não era de grandes dimensões nem teria grande poder defensivo a obra militar aí erguida no reinado de Dom Afonso VI, o forte de Nossa Senhora da Graça de Porto Novo, aliás enquadrada perfeitamente no plano geral da linha de fortificações levantadas ao longo da costa atlântica, como prevenção contra os ataques dos filibusteiros do mar. No alto do monte que limita a norte, o Porto Novo, foi edificado uma atalaia à vigia de Porto Novo, por determinação de Filipe III, portanto, muitos anos antes da construção do Forte da Senhora da Graça. Para o seu financiamento, a Câmara de Torres Vedras concorreu com 3 prestações em dinheiro, a primeira em 2 de outubro de 1662, no valor de 200 mil réis, a segunda, metade desta quantia, a 13 de abril de 1663, e, por último, mais 100 mil réis, a 16 de junho de 1664. Na nova fortificação foram instaladas, como meios de defesa, 5 peças de artilharia, e para guarnição destacou-se uma pequena força militar com a especial incumbência de manter afastadas do Porto Novo as embarcações inimigas e colaborar com os habitantes da região nas horas de perigo. No ano de 1707, o forte continuava, ao que parece, artilhado e guarnecido. Contudo, o seu fim estava próximo, e com o terremoto de 1755 a destruição do mesmo foi total. E, a propósito, diz o padre António Duarte, cura de dos Cunhados, na sua notícia sobre esta freguesia, não é morada nem tem castelo ou torre antiga, tem somente o forte de Porto Novo que tem seu cabo ou capitão com seus soldados que nele fazem suas sentinelas. Porém, o tal só existe em nome, porque se acha arruinado e em muita parte demolido. Ora isto era em 1758, data em que foi escrita esta memória. A terra tremeu, com extraordinária violência, e o mar, em ondas assaz, impetuosas, atacou o maciço rochoso, onde estava instalada a fortaleza, arrastando consigo os frágeis muros desta, que duraram afinal, 93 anos. A guarnição salvou-se do cataclismo, e recolheu-se a uma casa levantada no Monte da Vigia, mas a artilharia perdeu-se, e as 5 peças, 76 anos depois, em 1831, achavam-se encravadas nas rochas. Em 1935 existiam ainda algumas, que foram levadas por fim, em 1939, para o Museu de Artilharia, de Lisboa. Na memória paroquial, datada de 22 de maio de 1758, o padre António Duarte, ao descrever os violentos efeitos do terremoto, de 1755 na sua freguesia, afirma, padeceu algumas ruínas no terremoto, que já estão reparadas menos as que a pobreza dos moradores não poderão reparar e as maiores foram na parte desta freguesia que confina com o mar, o convento de Penafirme ficou inabitável e um novo que os religiosos edificarão junto do lugar da póvoa onde fizerão um hospício em que morão ficou tão arruinado que é preciso tornar dos fundamentos no que já se trabalha.
Tem esta freguesia 170 fogos e 650 pessoas. O terremoto, do 1º de novembro de 1755, lê-se num manuscrito existente no arquivo da Igreja de Á dos Cunhados, da autoria do referido sacerdote, principiou nesta freguesia pelas 9h30 da manhã e durou um quarto pouco mais ou menos. Pulsava a terra para cima e ao mesmo tempo balanceava para as 4 partes norte, sul, oriente e poente, sendo vários os balanços que dava de oriente para poente, e nesta freguesia houve mais ruínas para a parte do poente. No lugar da póvoa, de Penafirme, desta freguesia e seus arrabalos que fica ao poente desta freguesia ficaram assoladas, por terra e de todo destruídas, 6 moradas de casas, outras ainda que em pé, inabitáveis, e todos padeceram mais ou menos ruína. Nesta freguesia não morreu pessoa alguma. A novidade que se viu no mar nas partes da Póvoa e Porto Novo de Penafirme, que são os limites desta freguesia que confinam com o mar, foi o levantar-se alto, coisa de meia légua distante da terra, em um grande monte em que algumas pessoas divisaram diversas cores nas águas, pondo esta grande novidade em tão grande pasmo e temor a toda aquela vizinhança, que quase toda, imaginando que era chegado o tremendo dia de juízo, da mesma sorte que estavam, ou bem ou mal compostos, sem fecharem as casas e sem cuidarem dos seus bens, fugiram para este lugar. Á dos Cunhados, igreja, onde estiveram aquela tarde do 2º dia de novembro sem se retirarem às suas casas, não ficaram por aqui as calamidades que caíram sobre estas pacíficas e ignoradas povoas. Em 1796, do Forte do Porto Novo restavam alguns vestígios, mantendo-se ainda nele uma guarnição composta por 8 soldados, e 3 artilheiros sob o comando de um cabo, instalada na Casa da Vigia, com o objetivo de fiscalizar a costa e o porto. Durante o reinado de Dona Maria I, nos anos que precederam as invasões francesas, apesar do justificado receio de um ataque das tropas napoleónicas, tudo continuava como antes, uma pequena guarnição da qual faziam parte um cabo, 5 artilheiros e 5 fuzileiros pagos, mas sem fortificação. Surgiu a guerra, e, em 20 de agosto de 1808, o Porto Novo assistia a desusado movimento bélico. O general Arthur Wellesley, chefe das forças luso-britânicas quando das campanhas peninsulares, escolhera esta praia, em cuja baía haviam ancorado uma fragata e cerca de 30 navios de transporte ingleses, para o desembarque da brigada do general Anstruther, na totalidade de 2.400 homens, e na madrugada do dia seguinte, da do general Ackled, composta de 1.750 homens, as quais muito contribuíram para a vitória dos exércitos libertadores nos campos do Vimeiro. Reconheceu-se serem necessários mais alguns trabalhos de defesa da enseada de Porto Novo e, por isso, procedeu-se, em março de 1832, a novas construções. A bateria do flanco esquerdo, que distava 30 braços da anterior mais virada em sentido oposto, dominando diretamente o ancoradouro, e o parapeito, junto à fortificação precedente. A bateria do flanco direito do Porto Novo, como o seu nome indica, situava-se na elevação que limita esta enseada a norte, aproximadamente no ponto onde se ergue o Hotel Golf Mar. As modificações operadas com os tempos na costa do Porto Novo originaram em novembro de 1939 um pleito judicial que se baseava na reivindicação de direitos sobre um terreno situado na foz do rio Alcabrichel, conhecido por Ilhéu Grande, com cerca de 7 hectares de superfície, cuja posse foi disputada pelo Estado e por 3 sociedades particulares. O Ilhéu, aliás de Ilhéu Grande, só mantém hoje o nome, que ainda conserva restos das antigas fortificações, veio a ficar ligado à terra por uma língua de areia. Os pescadores começaram então a construir as casas destinadas à arrecadação de material seu, munindo-se da indispensável licença das competentes repartições oficiais. O Alcabrichel contornava,
a certa altura, o ilhéu, e dispunha de duas saídas para o mar, uma a norte e outra a sul, ficando esta última, por fim, obstruída. A sul e nascente do ilhéu formou-se depois um terreno alagadiço e arenoso, os Salgados ou Salgadinhos, antigo domínio marinho e braço morto do rio. A confusão de terrenos, de limites e de designações podia redundar em manifesto prejuízo para o Estado. Apareceu então o representante do Ministério Público, que, nas suas alegações, refutou os direitos das referidas sociedades, não só às ribas do Ilhéu Grande como a todo ele e terrenos adjacentes. Daqui podemos concluir que se os cursos de água são linhas de demarcação geralmente tomadas como limites de propriedades, podem ser na sua bacia inferior, sob certos aspectos, dos menos satisfatórios, e quando a delimitação por eles estabelecida, em consequência de alterações verificadas, dá origem a questões de direito, sempre o conhecimento dos fenómenos geográficos, como sucedeu de maneira bem evidente neste caso, poderá contribuir para o bom funcionamento da justiça, professor Amorim Girão. Todavia, os anos vão rodando incessantemente. Antevê-se futuro promissor, de paz e renovação. Que existia outrora em Porto Novo e lugarejos dispersos aqui e além. Atraso, privações, doenças, como, por exemplo, as sezões com caráter endêmico. Que virá a ser o Porto Novo? Que é ele na atualidade? Uma estância de cura e repouso, de primordial valor, com um clima particularmente indicado na terapêutica ilio-marítima das doenças ósseas, alérgicas e das vias respiratórias, como bronquites, asmas, rinofaringites e sinusites, tornando-se, como tal, muito salutar a atmosfera impregnada de iodo e aerossols proveniente da beira-mar. Trata-se, portanto, de uma região de capital importância, mercê de fatores de ordem vária, como sejam a sua rica etnografia, as suas tradições populares, os acontecimentos históricos a ela ligados, um dos quais a brilhante gesta do Vimeiro, a geologia e a arqueologia locais, a prática do tênis e do golfe junto ao litoral, etc. Não obstante os diversos microclimas que existem na região, os dados obtidos através do posto meteorológico privativo que funciona sob a orientação do Serviço Meteorológico Nacional e da Direção Clínica das Termas do Vimeiro levam-nos a afirmar que estamos perante um clima de grande salubridade, do tipo mesotermal, de harmonia com os índices de Torrent-Waite, variando a temperatura média do ar ambiente entre 13,7 e 14,7. Já num saudoso aceno de despedida, vamos relancear nossos olhares sobre o oceano, que na sua grandiosidade e beleza banha este humilde porto, cujas falésias contemplaram tantos rasgos sublimes e patenteiam bem a coragem indómita dos seus defensores. Ao encetar jornada de regresso através de boa estrada que serpenteia por entre alcantilados e rudes maciços jurássicos, poder-se-á meditar melhor sobre os ingênuos e graciosos moinhos dos altos montes, sobranceiros ao caminho que percorremos entre Porto Novo e as termas do Vimeiro. Apesar do injusto ostracismo a que foram votados, eles permanecem indiferentes à ira demolidora dos dias de hoje, cumprindo pacientemente a sua bela missão de farinar o trigo, ao mesmo tempo que continuam a atrair a devoção e carinho dos poetas. No alto de uma colina, aquele moinho de vento, é mestre que prega e ensina, verdades ao pensamento. Nele esplende a doce imagem, de um pequenino mosteiro, a abençoar a paisagem, verde e branca do Vimeiro. Assim fala Monsenhor Moreira das Neves, o estrénuo defensor dos moinhos da nossa terra. Adeus, Porto Novo, jamais te esqueceremos. Prometemos voltar. Quem não há de apreciar os teus encantos, a tua paisagem, e mesmo a tua história, lindo capítulo de uma outra, muito terna aos nossos corações, a história de Portugal. Autor, Pedro Garcia Anacleto. Texto presente no Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo de março de 1972.